lembro, teve uma época, né? Porque eu comecei como atriz, criancinha, tal, pelas mãos da minha mãe e do meu pai, né? Minha mãe teatro, meu pai cinema, né? Na adolescência já criei asas próprias, já fui trilhar meu caminho, né? Mas, então, eu trabalhei nessa época durante alguns anos como modelo e manequim, né, no caso, né, mas por causa de convites, não era uma coisa que eu queria, as pessoas começaram a convidar e eu fiz. Você acredita que vocês acreditam que eu peguei alguns trabalhos, porque eu sempre gostei muito de sobretudo, bota, chapéu, não sei o quê, peguei alguns trabalhos por causa de um estilo europeu e já meio remetia a Vamp sem eu saber que remetia a isso. Portanto, eu tenho dúvidas de desde quando ela habita em mim e eu não sabia. É estranho isso com o negócio de personagem, né? Personagem que acaba, parece que meio que toma. As pessoas te conhecem mais pelo teu personagem do que quem está atrás do Sim, personagem, né? sim. Como aconteceu com meu pai também, né? O José Mujica Marins, muita gente não sabe quem é, né? Agora, Zé do Caixão, a maioria das pessoas, né, tipo, conhecem quem é o Zé do Caixão. E sempre houve uma confusão. Comigo acabou acontecendo meio que a mesma coisa. Quando você nasceu, Fala só aqui no microfone. Sim. é, quando Pode puxar ele, ó. quando você nasceu, o seu pai já era super conhecido? O Zé do Caixão, que Sim, todo mundo sim. conhecia e tal? Quando eu nasci, ele já tinha lançado filmes como Zé do Caixão, né? Portanto, ele já tinha barba, aquelas unhas e tal. E para mim era uma coisa óbvio que é normal, né? Porque pense bem num gatinho que de repente quando nasce a mãe é um cachorro, uma cachorra, quer dizer, mãe e pai, né? Cachorro, cachorra. Você acha que o gatinho vai estranhar? Não vai, né? Então, tipo assim, o cara com aquelas unhas e daquele jeito, para mim era normalidade. As pessoas é que não achavam que aquilo era normal, né? Portanto, sim, a gente sofreu preconceito pra caramba, né? Porque, Na escola, sim? pô, mas bullying direto. É engraçado, né? Hoje se fala muito em bullying, né? Assim, Pode mas puxar. Se quiser sim, puxar, sim, ele sim. vai pra onde você quiser. Hoje se fala muito em bullying. É, mas assim, sinceramente, eu acho que muitos são bem mais leves até do que a gente sofria, mas ninguém falava em bullying na época, né? Tipo assim, criança, quando dá para ser maldosa também É né? verdade. E assim, as criancinhas cercavam assim e ficavam, Zé da Caixinha, Zé da Caixinha. Olha, nem era isso pro meu irmão, era para minha irmã, para mim, era Zé da Caixinha, sabe assim, tipo, se fosse mulher, se fosse homem, e várias criancinhas. E não era assim, cercavam os irmãos quando estão juntos. Não, cercava uma criança separada, né? Sim. Então não tinha ninguém assim para defender, né? Eu Ah, costumo dizer que os filhos da puta não nascem com 30 anos, eles têm 8 anos um dia. Né? Não é, ninguém, não é que nasceu um imbecil. Ele nasceu com 30 anos. Não, não, ele já teve 8. Ele já foi um imbecilzinho com 8 anos. nessas coisas assim, o meu pai até, ele não foi também exatamente um pai assim presente, que levava na escola, nada disso. Ele já tinha uma carreira muito... Na época ele já estava bem famoso, né? Então tinha muitos compromissos, tal, então não pegava, levava em escola, tal. Então a única coisa que eu sinto, não sinto essa coisa do o pai ausente e tal. Na adolescência a gente já mudou assim de figura, né? Eu acabei virando mais a mãe do meu pai na adolescência. Ele passou por fase de alcoolismo, umas coisas assim. E o que acontece? Na minha infância, eu só gostaria que um dia ele tivesse me levado à escola, ou pego, né? E chegasse para as criancinhas assim: todos vocês, ou até para os pais, porque até os pais tinham medo dele, né? Então, assim, Nunca mais iam falar nada. nunca mais iriam abrir a boca, né? Porque, assim, é muito fácil você fazer bullying quando você se reúne com vários e pega o mais
Fraco. Frágil, não é mesmo? Porque a pessoa, no meio de uma multidão, né, de crianças, assim, de várias crianças, é claro que ela está mais frágil, né? Agora, nunca chegou uma criancinha sozinha, entendeu? Para pegar e falar alguma coisa comigo. Aí, então, eu acho assim que começa a raiz do bullying é até a covardia. E tá indo mais além. Vejam os haters da internet. Tá, é muito fácil você atrás de um computador, você pegar, né, de um computador, de um celular, você pegar e digitar palavras de ódio, né, e falar, alguns são fake, outros não, mas por aqui eu sou o ferradão, aqui eu sou, tá, ok, né, ou a ferradona, né, mas aí... Ninguém chega para você pessoalmente para trocar uma ideia. Não. E isso eu estou falando no geral, né? Estou falando com todo mundo. As pessoas, primeiro, eu acho que muita gente perde uma oportunidade muito grande de conhecer a outra pessoa, né? Porque você olha uma aparência, aí você já começa a julgar, e você já começa assim a emitir palavras de ódio, sem você sequer tentar conhecer a pessoa. Eu acho isso uma sacanagem, sabe? Das grandes, começa por aí, né? Então, eu acho que ela está perdendo uma oportunidade de conhecer essa pessoa e, ao mesmo tempo, está sendo covarde e escrota. Sinceramente, é a minha opinião, né? Não sei, vocês. Mas é verdade. É isso verdade. mesmo. Você ainda recebe muito ódio virtualmente? Olha, Tem gente que não entende, né, o seu trabalho. Olha, digamos que atualmente algumas coisas estão mais light, né? Tipo, as pessoas que seguem os meus perfis em Instagram, em Facebook, normalmente, a maioria são pessoas que gostam do meu trabalho. Mas o que eu já escutei de coisas que de repente, bem desagradável, mas aí eu acho que tem a ver até com... Aí não é nem a questão do meu trabalho, porque meu trabalho pode pegar, às vezes, em algum fanático ou fanática religiosa, que de repente confunda a ficção com realidade, alguma coisa assim. Mas, assim, tem um problema com pessoas que eu falei, deve acontecer com muitos filhos de artista, de repente, a pessoa não conhecer a tua caminhada, entendeu? Porque eu trabalho desde criança na área artística, né? Tipo, enfim, eu sou atriz, sou cineasta. De criança não era cineasta, mas comecei como atriz. Já na pré-adolescência comecei a escrever profissionalmente. Aí apresentei programas de televisão em mídia aberta, apresentei também em programa de internet, né? Uma época numa emissora que era a emissora da UOL, né? No caso. E então, sou escritora, tenho livros de poesia publicados. Bom, enfim, eu tenho uma extensa carreira, né? Só bate-papos, palestras, etc. Sei lá quanto. Só pelo Museu da Imagem e do Som eu fiz mais de 50, em mais de 50 cidades, né? Tipo, então, assim, você tem uma carreira enorme. De repente... chega alguém que não conhece o que você fez e aí acha que, tá, mas ela tá aí ou ela conseguiu isso ou aquilo porque ela é filha né? Tipo, tá, no caso, desconsiderando até a minha mãe, que eu acho uma sacanagem, porque a minha mãe, falecida já há muito tempo, eu comecei com a minha mãe também. A minha mãe era de teatro, né? Ela era atriz e produtora teatral, e o meu pai de cinema, né? E então, quando eu era criança, sim, eu trabalhava com os dois, né? Eu conhecia essa área com os dois, mas ela foi tão importante quanto ele. Claro.